Adivinha onde nós estamos? Deixa eu ver se tá com áudio. Tá. Adivinha onde nós estamos? Em Búzios. Vocês já viram esse meme, gente, das tiazinha que foram pra Búzios? Aí elas foram presas. Elas foram parar na delegacia depois porque falaram que elas estavam fumando maconha no quarto. Essa luz tá boa? Sim, assim fica muito branco, né? Vou colocar aqui assim. Não, assim. Gente, eu não sei onde colocar essa luz. Vou deixar ela aqui mesmo, acho que fica bom. Enfim, olá galáxias, tudo bem com vocês? Só testando aqui, fazendo alguns ajustes. Ai, fica esquisito assim. Enfim, como é que vocês estão? Comentem aí pra mim, por favor. Meus universo curador. Enfim, eu tava. Gente, ó, tô fazendo. Tô estudando Kahuna aqui. E é excelente. Eu tô num processo de auto. De autotratamento, né? Os 21 dias que tem do autotratamento Kahuna, que é parecido com Reiki. Só que, gente, é fantástico o Kahuna. Juro por Deus, eu não pensei que eu ia gostar tanto assim. E é fantástico, porque assim, o reiki também é fantástico. O reiki você tem que ativar os símbolos nas mãos, né? E esfregar. O Kahuna não. O Kahuna você ativa o símbolo. Sua mão, ontem a mão tava gelada. A mão tava muito gelada. Eu tava lá fora, tava frio. Aí eu ativei o símbolo e a mão começou a esquentar. Então, tipo, é só você ativar, você não precisa esquentar, fazer nada. Sua mão começa, só de falar, a minha mão já começa a aquecer. Então, se tiver alguém aí pra receber Kahuna, já toma aí. Então, gente, e ó, isso aqui é uma espinha que deu aí, deu ruim, tá? Então não liguem pra isso. Então, gente, o que acontece? Eu vou falar uma coisa rapidinho e aí a gente já começa pra falar sobre o vídeo de hoje, que é sobre codependência, né? Enquanto vocês entram aí, eu vou falar um pouquinho sobre o ZT lá. Enfim, o que acontece? Vocês sabem que eu tava estudando nessa história dos ETs e tal, enfim. E eu quero falar um pouco. Eu quero falar de uma forma mais profunda sobre isso nos próximos vídeos. Então, talvez a gente faça uma leitura psíquica. E se tiver leitura psíquica, eu quero que vocês deixem em algum vídeo meu, pode ser nesse, pode ser em qualquer outro vídeo meu, perguntas, né, que poderiam ser interessantes, sugestões de perguntas para essa leitura, para a gente poder falar mais um pouco sobre ETs. E eu quero fazer um vídeo, que eu ainda tô planejando fazer esse vídeo, porque eu ainda tô estudando bastante coisa, tô assistindo bastante documentários, tô assistindo bastante coisas. Eu quero fazer um vídeo falando um pouco mais a fundo sobre esse caso, quero mostrar documentos, quero mostrar bastante. É que eu não sei se o YouTube vai me permitir. Que como saiu na leitura, né, como eu já falei pra vocês, que tinha saído na leitura, eles agora estão querendo esconder, né? Enfim. Aí fica meio difícil, porque agora, antes eles estavam afirmando que era possível sim a gente receber visitas de pessoas, enfim, de extraterrestres, de outras, enfim, coisas que são fora do nosso mundo. E agora estão falando que é quase impossível, só que nas cartas falaram que é possível. É mais que possível isso acontecer. E que eles vão esconder. O negócio é doido aqui. O negócio é doido. E depois que eu terminar de assistir a série documental, eu coloco aqui pra quem quiser assistir. E pra gente poder falar sobre esse assunto, que eu acho bem da hora, né? Mas hoje a gente não vai falar sobre ETs, nem sobre coisas, né? Sereias, essas paradas que a gente gosta de conversar. Hoje a gente vai falar sobre a codependência, né? E o que seria a codependência? Existem alguns termos, enfim. Existe a diferença. É que assim, pra mim é quase a mesma coisa. Porém, existem algumas pessoas que gostam de diferenciar codependência com dependência emocional.
Porém, não existe nenhuma base científica ainda não existem, né? Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, dia 6 de julho de 2023, ainda não existe nenhuma comprovação científica, nenhum termo científico que divide codependência com dependência emocional. Mas assim, não é errado você diferenciar, mas também não é certo, não quer dizer nada, entendeu? Você pode diferenciar codependência de dependência emocional. O que acontece, gente? Nos artigos científicos do Brasil, os termos mais utilizados são codependência e dependência emocional, né? Mas a origem desses termos são bem diferentes. Por exemplo, a codependência ela surgiu nos anos 50, né? Quando mulheres que tinham maridos, né, que eram dependentes químicos, né, dependentes de álcool, enfim, elas decidiram criar o grupo AA, né, dos Alcoólicos Anônimos, né? Só que aí, quando elas criaram esse grupo, elas descobriram que elas têm bastante sintomas que são incomuns aos maridos delas. Elas tinham alguns sintomas com eles que eram parecidos, entendeu? Então aí, elas criaram um grupo chamado Ela Não. É um grupo que é para as esposas dos maridos alcoólicos, entendeu? Então foi criado esse grupo, né? Então esse grupo foi crescendo e foram surgindo outros grupos, né? O dependente emocional, ele surgiu na observação dos profissionais da área da psique, dos psicólogos, enfim. E eles viram que algumas pessoas elas acabavam tendo insatisfação na área emocional afetiva. E geralmente essas pessoas que sofriam, sentiam essa insatisfação, elas tinham apego a outra pessoa, entendeu? Só que elas não conseguiam sair disso. Então aí por isso que acabou surgindo esses dois termos, entendeu? O termo codependente ele começou a crescer e abrangir, aí começou a abrangir tudo aquilo que é da dependência emocional, entendeu? Então, assim, não existe, entre os dois termos, não existem tantas diferenças. Então, a gente às vezes, se você falar codependente ou dependente emocional, não vai fazer tanta diferença assim, porque não existe uma base científica, não existe uma coisa assim que vai fazer diferenciar essas coisas. Por quê? Porque, cara, elas têm mais coisas em comum do que coisas. Esses dois termos têm mais coisas em comuns entre si do que coisas que não são tão incomuns. Então elas têm mais coisas em comuns do que diferenças, são mais parecidas do que diferentes, digamos assim, né? E a droga do codependente é basicamente o dependente químico, né? Ou então não precisa, a pessoa não precisa, pra ser codependente não precisa ser só, tipo, ter uma amizade com um codependente químico, ou um relacionamento com um codependente químico, ou whatever. A pessoa codependente, ela também pode ser codependente de, por exemplo, existem codependentes narcisistas, existem codependentes de pessoas tóxicas, abusivas, existem vários tipos de codependentes, então não é só é que a gente usa, as pessoas, né, acabam falando um pouco mais em relação ao alcoolismo e tudo mais. Só que não precisa ser assim, entendeu? Não precisa, a pessoa não precisa estar se relacionando com uma pessoa que usa álcool ou drogas para se tornar codependente. Pode ser codependente de pessoas, enfim, abusivas, psicopatas, tóxicas, enfim. Então, existem alguns profissionais que eles acabam diferenciando esses termos e outros não, e tá tudo bem. Não é certo, não é errado, não é nada, tá? Porque não existe, não existe um conceito científico sobre isso. Então tá tudo bem você usar ou codependente ou dependente emocional, dá no mesmo, tá? Pode separar ou não, tanto faz. Mas assim, como que você, terapeuta que és, ou não, né? Talvez você não seja terapeuta, mas você não sabe se você é dependente emocional
ou você não sabe se o seu amigo, sua amiga, sua mãe, seu pai, enfim, o seu próximo é dependente emocional, é codependente ou não. Existem alguns sintomas do codependente, né? E o codependente, na maioria deles, né, são bastante egocêntricos, na maioria dos casos. Então, só que egocêntricos não só na parte de achar que, por exemplo, o codependente ele acha que tudo de ruim que acontece na vida da outra pessoa que ela codepende, né, é culpa dela, entendeu? Ou, mas assim, no codependente não é só coisas ruins que ela acha que é culpa dela, coisas boas também. Então, é aquela pessoa, o codependente é aquela pessoa, que se acontecer uma coisa boa com você, ele vai falar, foi por minha culpa, foi por, sabe? Se acontecer uma coisa ruim com você, ela também vai achar que é culpa dela. Porque eles têm um ego, eles são bastante egocêntricos, eles têm. É, eles acham que é tudo relacionado a eles, entendeu? Se acontecer uma maldição na sua vida, a culpa é deles. Se acontecer um milagre na sua vida, eles que ajudaram você a concretizar esse milagre. Enfim, né? Essas pessoas geralmente elas têm baixa autoestima, né? Porque elas sentem medo de perder o outro. Então elas tentam, é aquela pessoa que tenta controlar todos os aspectos da vida do outro, né? Então, por exemplo, se o codependente está se relacionando com uma pessoa que tem problemas com alcoolismo, às vezes essa pessoa codependente, por mais que ela fale, eu quero curar tal pessoa, quero que essa pessoa se cure, o codependente às vezes acaba sabotando de uma forma direta ou indireta a cura da outra pessoa que ela codepende, entendeu? Da culpa do alcoólico ou do usuário de drogas, enfim. Por quê? Porque ela precisa arrumar uma desculpa para poder ficar preso àquela pessoa, àquela situação. Então ela acaba sabotando o outro para poder se auto-sabotar. É uma coisa bem, né? Então é uma pessoa que ela não consegue se livrar da outra pessoa, entendeu? Aí ela se coloca nessas situações, se coloca nesses lugares, justamente para arrumar isso como desculpa para ela não crescer na vida, para ela não ficar sem o outro, entendeu? Também a pessoa codependente elas tem sentimentos de unity, elas não se sentem úteis, sabe? Elas acham que a presença delas incomoda. São pessoas que sentem muita culpa, geralmente, né? As pessoas elas se culpam por tudo. E, e é o tipo de pessoa também que vai fazer tudo pelo outro, né? Às vezes vai abrir mão de si, abrir mão dos seus gostos pessoais, abrir mão da sua rotina para poder agradar o outro, porque sente esse medo, sente essa coisa de não conseguir viver sem o outro, enfim. Muitos não conseguem nem buscar ajuda, porque é uma coisa que tá tão programada, tão densa, sabe? Que a pessoa não consegue buscar ajuda e a pessoa começa a querer ficar naquilo ali, né? O dependente ele também sente muita ansiedade, muita angústia, né? É, e tem medo de perder o controle. Então é aquela pessoa que sempre quer estar no controle da situação, porque senão ela fica muito ansiosa, muito angustiada. Ela não, ela precisa se sentir no controle justamente para poder depender do outro, porque sem o outro ela é bem parecido com borderline, né? Que a pessoa borderline, a maioria, aliás, todos os borderlines são codependentes. Por quê? Porque eles não conseguem viver sem o outro. Então, se você é borderline, com certeza você é codependente de alguém, né? E aí o que acontece? Codependência tem cura? Tudo nessa vida pode ser resolvido. Tudo nessa vida pode ser mudado, pode ser transmutado, né? Enfim, eu vou explicar como funciona. Óbvio que sim, temos cura, mas não é de um dia pro outro. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem uma programação de registros, né? Para tudo que a gente faz. Então, assim, desde assim acordar, desde mexer no celular, amarrar o sapato, escovar o dente, tudo isso foi registrado. Então, a forma de você se comunicar, a forma de você andar, a forma de você falar, a forma de você se mostrar para o mundo é algo que é registrado, né, na sua cabeça desde quando você era criança. Então, tudo tem um porquê, né?
E por isso, e também tudo pode ser multável. Então, assim, então tudo que a gente aprende é registrado na nossa amígdala do hipocampo, né, que são registradas nas nossas memórias. Então, a gente só consegue, a gente repete tudo aquilo que a gente aprendeu. E ser codependente é a mesma coisa, né? A sua forma de de se relacionar com os outros é igual, faz parte de uma programação, né? E a codependência ela faz parte dessa programação. Então, como podemos curar a codependência? Desprogramando o seu cérebro. Lembra que eu falo, às vezes eu falo pra gente ter cuidado com tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente faz. Por quê? Porque, cara, o tempo todo estão tentando programar a gente. Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente tem um problema. Muitos problemas acabam surgindo na infância, mas às vezes acabam surgindo nessa brecha que a gente acaba dando pra mídia, pra TV, pras redes sociais, entendeu? Então, eu acho que, assim, a gente pode olhar para as coisas, para as situações, mas a gente tem que ter bastante cuidado. Por quê? Porque geralmente essas músicas, essas coisas têm uma frequência e essa frequência ela acaba programando você para pensar de acordo com aquilo que eles querem. Então, para a gente poder desprogramar isso, desprogramar a codependência, a gente precisa é, substituir os nossos hábitos, desprogramar nossos hábitos, né? Não é fácil, mas também não é impossível, né? Então, o primeiro passo para você desprogramar a sua mente, a sua mentalidade de codependente é substituindo seus hábitos, sabe? Tendo uma rotina mais saudável, tomando cuidado com aquilo que entra dentro de você, aquilo que entra na sua mente, aquilo que entra vai pro seu subconsciente, com as coisas que a gente ouve, com as coisas que a gente assiste, né? O EFT, ele é uma técnica maravilhosa para isso. Se a pessoa fizer focada, né, todos os dias fizer focada naquilo que ela deseja realizar, né, naquilo que ela deseja tirar para fora, porque o EFT, ele é uma técnica de liberação emocional, né? Então acaba liberando mesmo tudo que tem dentro de você, até coisas que tem lá no seu subconsciente que você às vezes não lembra, podem vir memórias, enfim. Então o EFT é uma técnica maravilhosa que você pode fazer para poder curar essa codependência. O Kahuna também, maravilhoso, né? Mas, enfim, o Kahuna é uma técnica que tem vídeos aqui no canal que eu tô ensinando a fazer, enfim, tô explicando mais a fundo. E é isso. A minha sugestão para pessoas que são codependentes e querem melhorar isso, querem mudar de vida, primeiro é mudar o hábito e o segundo fazer a prática do EFT. E às vezes você pode iniciar o EFT para poder mudar esse hábito, porque tem muitos hábitos que às vezes a gente sente muita dificuldade de mudar, né? Porque são coisas que a gente acaba fazendo desde a infância e a gente não tem muita consciência daquilo, sabe? A gente acaba fazendo no automático. Por exemplo, como dirigir um carro, né? Andar de bicicleta é uma coisa que se uma vez você aprende, cara, é difícil você desaprender, entendeu? Então, é basicamente isso também. É de acordo com as nossas relações é a mesma coisa, é como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta ou a dirigir um carro, uma moto. Então é basicamente isso, é uma programação que o nosso cérebro acaba criando e ele acaba se acostumando. Então é bastante difícil, né, no início, mas não é nada impossível, né? Assim como qualquer outro problema, como ansiedade, como depressão, qualquer outro problema, né, tem a ver com o hábito, tem a ver com a mudança de hábito. Enfim, então se você conhece uma pessoa que é codependente, ou se você mesmo se identificou com esses fatores que a gente acabou de apresentar aqui, a minha sugestão é essa: mudança de hábito, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste, com as pessoas com quem você convive, porque isso diz muito sobre você. E fazer o EFT. Aliás, procurar um profissional, porque ele vai te auxiliar da melhor forma possível, né? Para que você consiga sair daquilo ali. Porque às vezes é tão enraizado, tão profundo, que às vezes a gente não consegue sair de certas situações sozinho, que é um pouquinho mais difícil, né? Eu entendo, compreendo. Espero que vocês tenham gostado dessa live. E é isso.
se inscrevam aí no canal. E pensei que a luz tinha desligado aqui. Que mais, ó, tá tendo promoção do curso de Reiki para quem quiser, é só vir aqui na descrição, tá? Entrar em contato comigo também. Temos consultas e também temos análise de chakras, que eu mando uma análise maravilhosa para você, falando sobre tudo que às vezes tem um problema e você não sabe por quê. Aí eu vou lá com meu pêndulo bonitinho, vejo, faço análise e envio a análise toda completa para você, tá bom? Então é isso. E eu volto em breve pra gente poder falar um pouco mais sobre essas coisas de extraterrestres, enfim, essas coisas maravilhosas, assim, esses assuntos interessantíssimos, pra gente poder fazer uma leitura psíquica também, né? Porque, enfim, eu sou muito curioso e eu gostaria de saber mais a fundo sobre esses temas. Ah, e além disso, temos uma playlist maravilhosa aqui no canal sobre chakras, que é bem profunda. Então, quem for um de Reiki aí, né, não pode reclamar falando que eu não falei sobre Reiki. Então, eu falo que eu não falei sobre chakras. Então, ó, tá aí pra quem quiser, tá bom? Então é isso e até mais.